Neste local se encontram guardados em algum lugar lágrimas de esperanças daqueles que buscavam terras e por que não dizer, também de frustração daqueles que não conseguiam a sua tão desejada colônia. Pelas frestas assisti empolgada a chegada de inúmeras famílias. Traziam pertences, que não eram muitos, mas vinham carregadas de esperança. Chegavam em caravanas, grandes carroções puxados por bois ou malas, ou a cavalo, ou até mesmo caminhando. Traziam vacas, porcos e galinhas. No início, faltava tudo. O que sobrava era essa poeira que se acumulava sobre tudo e muitas vezes tingia de vermelho o céu e as roupas das pessoas. Aqui era a colônia 14 de julho, por conta da histórica data francesa. Pertenceu a Santo Ângelo e antes ainda a Rio Pardo, mas isso já faz tanto tempo. Na época de Rio Pardo, aqui só tinha mato. Mato e índio. Eram os tapes e moravam nos 7 povos das missões. Essas paredes foram feitas para abrigar o escritório da Comissão de Terras. Esse é o nome pelo qual sou conhecida ainda hoje. Mas antes dessa construção, o primeiro local da Comissão de Terras foi logo mais abaixo, onde hoje é o Colégio Liminha. Na verdade, tudo começou lá. É onde a cidade nasceu. O governo de Borges de Medeiros era muito forte e ele nessa região aqui ele tinha muito prestígio através da figura do Coronel Braulio Oliveira. E a política do Borges de Medeiros era ocupar o Rio Grande do Sul, né? Colonizar o Rio Grande do Sul, esse enorme espaço que na região do Alto Uruguai ele estava completamente despovoado. Então o governador Borges de Medeiros partiu para a criação de colônias, né, de colonizar o Rio Grande do Sul. Então, já existiam as velhas colônias, tempo da imigração alemã, então se partiu para criar as novas colônias no Planalto do Rio Grande do Sul. Aí foi criado Ijuí, 1891, depois Guarani das Missões em seguida, né, são as chamadas colônias novas do Planalto. Depois Erechim, e depois Santa Rosa em 1914, porque a intenção do governo era ocupar esses espaços com colonos, por vários motivos, por questão eleitoral e também por questão da presença dos castelhanos que faziam muitas incursões, principalmente para buscar madeira nesse lado da... Com orgulho posso afirmar que a Comissão de Terras foi a viga mestra da colonização da região da Grande Santa Rosa. Desde o primeiro acampamento, lá naquela clareira da ainda Mata Virgem, chegando até esse escritório, a Comissão de Terras era responsável pelos serviços de medição e divisão de terras. E quem primeiro se aquerenciou por aqui foram os próprios funcionários do Serviço de Agrimensura. Mais tarde é que chegaram descendentes de alemães e italianos e outros tantos. Primeiro lugar se dirigia uma comissão de terras. Daí eles diziam, bom, tem esse lote, tem esse lote, tem esse outro lote. Porque aqui teve assim várias um grupo se dirigiu para Tucunduva, outro grupo se dirigiu para Tuparendi, né? Quer dizer, não ficavam todos aqui, porque essa colônia era enorme, Ela ia daqui até as barrancas do Rio Uruguai, né? Colônia Santa Rosa, enorme. Então onde é que você quer ficar? Eu olhava no mapa, bom, eu quero ficar aqui. Normalmente os colonos escolhiam locais onde já tinha outros da mesma etnia. Por exemplo, em Tucunduva tinha bastante italiano, então os italianos preferiam Tucunduva, ou Cinquentenário, ou Tuparendi, os alemães católicos Santo Cristo, né? Os russos Campina das Missões, e assim ia, quer dizer, normalmente eles iam para onde já existia pessoas da mesma etnia, porque eles se sentiam muito melhor, né? A Comissão de Terras, vamos dizer assim, era o pivô da colonização. Lá tudo acontecia. Então, tinha os engenheiros, tinham as pessoas que faziam a medição de terra, tudo acontecia dentro da chamada Comissão de Terras e Colonização. Tá? Eles eram responsáveis pela correspondência, eles eram pela farmácia, por tudo, pelos instrumentos de agricultura, eram eles que distribuíam, então eram eles que faziam tudo. A Comissão de Terra era o motor, o eixo da colonização. Tá? Quem muito trabalhou aqui foi seu Quintino Zanella,
que era responsável pela medição dos terrenos. Uma figura ilustre que guardo na memória com carinho. Como a minha origem é de Anselmo Quintino Zanella, meu avô materno, agrimensor, que aqui chegou em janeiro de 1915 e em seguida se desenvolveu todo esse trabalho vamos dizer, medição das terras e também da cidade. Tanto que praticamente a cidade começou em janeiro de 1915. E a nossa extensão territorial abrangia aqui do Rio Santo Cristo e até o Rio Buricá. O vô Zanella, ele era funcionário da Dane e Conceição. Lá que veio para cá, o João Dane, como era encarregado da inspetoria, aí o vô então veio ligado à inspetoria de terras, lógico. E aí então começou o desenvolvimento de Santa Rosa. Como você já deve ter percebido, sou feita de madeira retirada das matas que haviam por aqui. Sou muito parecida com as outras tantas construções que também surgiram naquela época, no início do século passado. Foi construída em 1916 pelo engenheiro Godolfin Ramos. Imagina só, uma coisa muito interessante que eu achei. Ele segue o modelo da casa, da arquitetura italiana, tá? Faz todas as fundações com um grande porão de pedra, né? Não sei se vocês já desceram lá, eu já desci várias vezes lá no porão da Comissão de Terras. Tinha um enorme porão construído de terras e alvenaria, né? E em cima, madeira. E seguia aquele modelo da arquitetura italiana. Tá? Ele seguiu o modelo da arquitetura italiana. Também eu tenho a impressão, não tenho certeza, de que a Comissão de Terras lá da colônia Guarani foi desmanchada e trazida para cá. Nós estamos com esse trabalho de pesquisa que está em andamento, né? Então a gente tem algumas teorias que a gente ainda precisa concluí-las. E a gente observa que ela tem características completamente diversas de outras edificações que aconteceram, por exemplo, em Erechim. E o que a gente imagina? Nos chama bastante atenção o fato dela ser construída toda em madeira. A gente acredita que isso se deve também à própria dificuldade de acesso à região, a Santa Rosa, né, que as estradas e o trem, quando a comissão foi construída, ainda não existia, e as estradas de barro, e a gente sabe que qualquer chuva andar na Terra Vermelha é bastante difícil. Então, além da grande fartura de madeira que havia na região. Então a nossa teoria é que a opção pelo material seja essas duas condições. Também a gente está num período eclético, né? Está numa transição ainda, mas a gente pode dizer que dentro da arquitetura brasileira a gente está vivendo um momento do ecletismo. E a gente observando a comissão, a gente vê que ela tem vários elementos de várias arquiteturas, como, por exemplo, já foram retirados, mas antigamente ela tinha as mansardas, características dos telhados altos, né, onde tem neve. E onde é que tem neve, né? Norte da Europa, França, Alemanha, Itália também. Então, aquele telhado inclinado poderia vir de lá, junto com a mansarda, essa ocupação do sótão. Também a gente tem varandas. Varandas são, a gente diz que é da nossa arquitetura colonial brasileira, né? A característica, os grandes avarandados. A gente tem uma edificação que, claro, ela aproveita o desnível do terreno, então ela está elevada sobre uma estrutura de tijolos, né? Então claro, até pela própria técnica construtiva, a gente não pode colocar a madeira em contato direto com o solo, a gente tem que elevá-la. E ela está realmente elevada, né, com esse porão alto, e que também a gente observa bastante nas casas dos imigrantes italianos, né? Ela tem os detalhes em madeira que a gente chama de lambrequim, alguns sobraram ali ainda, e a gente também observa de novo nas edificações, né, dos imigrantes europeus, tanto italianos como alemães.
Então ela tem uma miscigenação de... E eu acho muito bonito, assim, que se a gente pensar que a gente está na colônia mista de Santa Rosa, diferente das outras colônias que foram criadas aqui na região, como Santo Cristo, ela representa, né, vários povos. E a comissão também, a gente começa a perceber que ela não tem, talvez ela não tenha um único pai, ela tenha diversos, né, ela seja essa miscigenação de culturas que hoje representa um pouco da cidade de Santa Rosa, né. Você pode até ficar surpreso por eu ainda estar por aqui, em meio a tantos prédios e outras tantas construções, mas vou te contar um segredo. Por mim, eu jamais sairia daqui, pois sou o passado vivo no presente, e isso é muito importante para o futuro. A Comissão de Terras é um exemplar, né, que tem toda uma questão de referencial afetivo com a comunidade, características morfológicas, arquitetônicas, toda uma história que também está ligada com a colonização dos imigrantes da nossa cidade, né? Ela supostamente veio da colônia Guarani no ano que já existia lá em 1891, a Comissão de Terras, após o fechamento lá da necessidade de povoamento, veio para cá, então, junto com a Comissão de Terras, né, que era o órgão responsável pela distribuição de propriedades, enfim, todo imigrante, local obrigatório na chegada era a Comissão de Terras. Então, além do valor arquitetônico, do tempo de existência da Comissão de Terras, aquela casinha tão simpática, tem toda a história, né? Ela é um dos principais referenciais da história da imigração, não só aqui no nosso município, mas em toda a região, né? Tuparendi, Tucunduva, porque era a partir daqui que eram distribuídos os lotes para essas pessoas que estavam chegando. Voltemos à história. Aqui, por essas salas, eram negociados os lotes de 25 hectares cada e que custavam 500 mil réis. Os nacionais pagavam 10% do valor e o restante quando pudessem. Nem todas as dívidas foram pagas, o que dificultava a negociação das terras. Para resolver isso, decidiu-se dar o título de propriedade aos compradores, mesmo sem eles terem quitado todo o valor. Distribuídos os títulos, os nacionais passaram a vender suas terras para estrangeiros. Essa região era interessante, pois o trem chegava a uma distância de 120 quilômetros daqui, o que facilitou para quem vinha para esses lados do Alto Uruguai. Imagina, naquela época praticamente não havia estradas e se deslocar não era fácil não. Mas o povo foi chegando e se estabelecendo na região por conta própria. Olha, antes mesmo da criação da colônia, já havia mais de 300 famílias instaladas dentro de um espaço de 70 léguas quadradas entre os rios Santo Cristo e Inhacorá. E pensar que assisti tudo isso acontecer diante de mim. Bom, ao longo do tempo recebi várias denominações. Em 1935, me chamavam de Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio. Em 1938, as antigas comissões de terras passaram a se chamar Inspetoria de Terras. Já em 1965, as inspetorias são substituídas pelas Delegacias Regionais de Terras. Em 1971, foi criado o Escritório de Terras Públicas. Nossa! Lembrando assim, até parece que foi ontem. Mas hoje, aqui tenho em mim a Secretaria de Desenvolvimento Rural e a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação. A gente precisa encontrar mecanismos de o velho conviver com o novo, né, e de que a gente consiga valorizar a memória de quem já passou principalmente. Então penso que a questão da educação patrimonial, de eu conhecer a cidade onde eu vivo, de conhecer a história de quem veio antes de mim, tudo isso faz parte dessa valorização. E acho sim que patrimônio histórico tem que ser preservado, né, principalmente quando tem um valor tão grande quanto a Comissão de Terras. E acredito que esse diálogo entre o que é novo e antigo só nos faz crescer enquanto pessoas, faz que a gente tenha um sentimento de pertencimento, de amor pelo lugar onde a gente está vivendo, independente de onde a gente tenha vindo.